Muito boa noite. Estamos novamente iniciando mais um programa do outro lado da realidade. Hoje teremos um tema, um assunto de utilidades públicas. Mas antes de fazê-lo, gostaria de anunciar os patrocinadores. Na área de decorações, pinturas, esculturas, Aral e Aur. Tudo o que precisar, iluminação, tudo o que for da área de decorações, pode entrar em contato. Eu sou intermediário, Aral e Aur. Ok? O telefone é o 519-9888-5757. As imagens dos patrocinadores estarão aparecendo durante o programa na tela. Também temos a Wild Evolution Lodge, loja maçônica, na qual é um lugar onde maçom ensina maçom a ser maçom. Não é aceitado divisões na maçonaria. E mais ainda, a cada programa vamos trazendo mais novidades. E temos aqui mais uma informação sobre a Wild Evolution. Até eu tinha separado aqui. Vamos aqui. Ali se pratica a maçonaria universal. Portanto, se reconhece como verdadeiros maçons todos aqueles que têm pureza no coração. Wild Evolution Lodge. Muito bem. O programa de hoje trataremos sobre contratos em gerais e o direito. Neste intervalo de tempo que temos no programa, nesta hora, vai ser o primeiro a cada tanto daremos continuidade sobre esse assunto, já que é muito vasto. E é importante destacar a necessidade que quem não é da área do direito fica sem informação, e é isso que nos propomos para fazer. Então, para falar sobre o assunto, eu convidei, tenho a honra de trazer um advogado, na qual ele é militante há 20 anos na comarca de Gravataí, atua no Rio Grande do Sul e outros estados, na área civil. É ex-procurador-geral do município de Gravataí. Eu estou me referindo ao advogado Márcio Bones Rocha. Boa noite, professor Lara. Boa noite a todos os telespectadores do programa Líder do Vale, em especial o programa comandado pelo amigo Daniel Lara. E hoje eu tenho essa oportunidade, a honra, né, de poder esclarecer um pouco, trazer algumas questões relacionadas aos contratos que regem aí uma grande gama de relações jurídicas do dia a dia, né? Então existem muitas dúvidas, existem muitas coisas que são necessárias que o telespectador, o consumidor em geral tenha conhecimento. Então eu espero que a gente traga aí algumas considerações acerca desse tema, né?
que é um tema bem importante aí para a coletividade. Então, assim, só a título de esclarecimento, a questão relacionada aos contratos, ela tem previsão legal contida no artigo 421 e seguintes do Código Civil de 2002, né? Então, ali ele elenca várias questões relacionadas aos contratos em geral. E hoje, assim, por ser um tema muito vasto, né, eu vou dissertar em relação aos contratos em geral. Vamos fazer uma introdução, um apanhado geral. Isso. Então, assim, o que é um contrato? O contrato, na realidade, ele é um documento. Vou pegar aqui para poder acompanhar. Quer ele seja escrito ou verbal, tá? Que, na realidade, ele traz uma série de questões. Eu estou explicitando da forma para a pessoa que não é da área do direito ter um entendimento melhor e mais prático. Série de questões relacionadas a diversos negócios, tá? Então, a gama realmente é muito grande. Nós vamos falar dos contratos em geral, a começar, né, por diversas questões relacionadas aos contratos, tais como pequenas empreitadas, contratos de seguro, contratos de compra e venda de imóveis, contrato de compra e venda de veículos, né, e diversos outros tipos de contratos. Mas a base, assim, para todas as pessoas terem um entendimento, eu tenho a concepção, né, e sempre quando algum cliente me pergunta no escritório, chega com algum problema, a primeira questão que eu questiono a eles é a seguinte. Vocês possuem um contrato que rege essa negociação? Quando essa pessoa lá me diz que sim, é positiva o questionamento, que possui, eu costumo, a primeira coisa, olha, se tu tens ele em mãos, esse contrato, eu gostaria de analisar, porque ali tu mais ou menos sabe a diretriz do que foi feito em cima daquele negócio. E por ali, mais ou menos, tu percebe o que cada parte buscou e quais as orientações daquela negociação, quais os deveres e obrigações, né? Confesso que eu já peguei contratos que eu fiquei realmente abismado, porque ele era de uma diferença oceânica entre uma parte e outra. Ou seja, uma parte só teria obrigações e a outra só direito. Entendeu? Então, é uma diferença da balança, assim, muito significativa. Na realidade, existe, como chamam popularmente, a economia burra. Não vou consultar um advogado para fazer algum negócio, eu me informo por cima e faço para economizar e termina levando um... Não, isso acontece muito. As pessoas, o que elas fazem? Elas fazem um contrato, às vezes, muito mal feito, não procuram um profissional por N razões, e a principal, muitas vezes, é realmente, a gente sabe que é financeira, entendeu? Mas, às vezes, sai muito mais caro, num futuro breve, desse contrato, muito mais caro ela deixar de pedir para um profissional da área analisar do que ela levar para alguém para analisar. Eu cansei muitas vezes de dizer, olha, para pessoas que me consultavam no escritório, olha, esse contrato tu não assina na fórmula que tá, porque tu vai ter problemas futuros, com certeza, porque ele, na verdade, ele te deixa descoberto com muitas coisas. E o tipo de contrato, o conteúdo do contrato, ele é um contrato que teria que ter uma maior segurança para ti, entendeu? Então, a gente sempre que me falam do negócio, eu pergunto, tu tem um contrato, tu vai fazer um contrato? Porque o contrato, ele é muito importante. Não que ele vai te dar uma garantia total de um negócio, mas ele vai te possibilitar uma certa segurança. Porque a partir dali tu pode cobrar alguma coisa, tu pode questionar outra, entendeu? E tu tem pelo menos uma diretriz a ser seguida. Quando não tem contrato, ou seja, o contrato é verbal, fica muito mais complicado. Porque uma parte apresenta uma versão e a outra apresenta uma totalmente diversa daquela. E aí é aquilo, tu precisa de testemunho, uma série de questões. Se tu for enfrentar uma demanda judicial, é muito mais difícil, porque tu está desamparado, tu não tem um contrato,
entendeu? Então, assim, sempre que se for fazer um contrato, vamos supor aqui, vamos botar no caso uma pequena empreitada, que tu vai fazer uma pequena obra na tua casa, é aquela questão da confiança. Se é uma pessoa que tu tem a confiança há muito tempo, enfim, né, tu acaba dispensando. E raras vezes vai ter um problema dispensando a formalização de um contrato para te ter uma segurança. Mas quando tu não conhece, quando é indicação, alguém de alguém mandou para ti essa pessoa e tu não sabe, sempre é interessante se ter um contrato. Porque o contrato é o seguinte, tu vai botar lá o nome do contratante e o contratado, o objeto, por exemplo, se for uma empreitada, tu vai botar o que tu vai querer fazer, quanto é que a pessoa vai cobrar por metro, o que tu vai fornecer de material, para não ter aquela dúvida, daqui a pouco no meio da obra, né, uma das partes, não, mas não foi isso que eu contratei, ou a outra dizer, não, mas tu me contratou uma coisa, eu estou fazendo outra. Tu tá com aquilo pré-estabelecido, entendeu? E ele, ali no momento que se assinou, ele começa a ter um valor, que tem, na realidade, as partes teriam, em tese, que seguir, entendeu? Então, na realidade, para tudo, o meu entendimento é que teria sempre que ter um contrato formal escrito para a segurança de todas as partes, né? Tenho visto, né, situações das mais diversas problemas contratuais que acabam desembocando no judiciário por problemas de descumprimento, problema de pagamento, descumprimento do que foi contratado, né, falta de pagamento da pessoa que está contratando. Então tu vê N questões. E me tem chamado a atenção, até nós conversávamos isso antes do programa, uma situação que ela vem crescendo assim e causa uma certa preocupação para o senhor e para a senhora, que pretendem, por exemplo, adquirir aqui um ramo específico, uma casa, as chamadas casas pré-fabricadas, né? Nós tem problemas assim gravíssimos, tá? Aí por todo o estado e por todo o país, dessas empresas que a pessoa com o sonho de ter uma casa própria adquire um terreno, às vezes com muita dificuldade, e quer ter aquela facilidade da casa pré-fabricada, que é uma casa mais rápida, né? Uma casa muitas vezes que tem uma durabilidade boa, bonita, uma arquitetura certamente bonita, às vezes mais modesta, outras mais sofisticadas, entendeu? É a praticidade. E o que tem se visto agora, rotineiramente? Lógico, aqui a gente tem que afastar o joio do trigo, né? Não podemos generalizar em qualquer questão, em qualquer área. Mas existem as empresas sérias que estão consolidadas no mercado, que realizam tudo que foi pactuado entre as partes, entendeu? Ou seja, entrega aquele produto que ela realmente vende. Perfeito. E tem empresas que vendem um produto que sabem que não vão entregar, né? Infelizmente, aquilo ali é um conjunto. Tu vai pagando, eles vão comprando material, vão contratando pedreiros, né? A parte elétrica, enfim, aquela tudo, desde o alicerce até o telhado. E o que acontece? Muitas vezes, se dá um início, a pessoa pagou 50% do imóvel, porque tem aquela pretensão, né, de receber dentro do prazo, de fazer a parte dela, e a contrapartida às vezes não acontece. Muitas vezes é feito lá, mandado um construtor, um pedreiro e um servente, fazem lá um alicerce, e depois começa aquela desculpa, olha, não estamos com problema com o material, não está chegando, não vai chegar hoje, vai chegar amanhã. E nisso aí, às vezes a pessoa pegou lá dinheiro emprestado, pegou uma rescisão, fundo de garantia, empréstimo em banco e tudo, para ter o sonho da casa própria, né? Então, isso aí é uma questão que a gente tem visto assim, em famílias humildes, empenhando um dinheiro muito grande, que infelizmente, a gente tem que ser muito realista, né? Na grande maioria das vezes não consegue reaver o que pagou. Por quê? Algumas dessas empresas, aqui eu digo algumas, a gente jamais quer denegrir quem trabalha sério nesse ramo, e tem muita empresa séria, mas alguns que não são do segmento, seriam pessoas que estão ali justamente para um locuplentamento financeiro, ou seja, obter vantagem, né? O que inclusive se caracterizaria como um estelionato, é o artigo 171, o famoso 171 do Código Penal, né? Trabalham com sonho, colocam às vezes bons vendedores que vendem uma coisa mirabolante, com um valor bem diferenciado, que empresas sérias não conseguem chegar, porque daí o valor é muito, às vezes diferença de 20%, 30%, 40%,
sobre o valor de uma empresa que trabalha séria. E o que acontece? Acontece que o tempo vai passando, os contatos dessa empresa já não se conseguem mais, mudam-se os vendedores, os proprietários não são mais localizados e fica um prejuízo de grande monta que muitas vezes escoa lá no judiciário para tentar se resolver e acaba, infelizmente, a pessoa não conseguindo obter êxito. Às vezes até um contrato que tu olha, ele é um contrato que traz obrigações e alguns deveres, mas que na verdade tu está contratando com uma empresa pela qual ela está te vendendo uma fantasia, né? Então assim, ó, nesse aspecto, nós estamos falando de um mar, um oceano de contratos. Nessa questão dos contratos com empresas de casas pré-fabricadas, procure sempre alguma recomendação dessa empresa. Pode-se fazer consulta através de um advogado, ele pode fazer uma consulta para saber se essa empresa está respondendo a processo na esfera civil, por já não cumprir com seus contratos. Quer dizer, muitas vezes naquele ímpeto, naquela vontade de ter casa própria, aliado ao barato, depois sai caro. Me promete entregar antes de tempo, sai mais barato. E barato, exatamente. Tu tem tudo tem tudo o que uma pessoa gostaria de ter: agilidade, qualidade e preço baixo. Quer dizer, é uma coisa ela é muito atrativa. Tentadora. Né? E aí a pessoa ela acaba se empenhando, vendendo carro, vendendo tudo que tem, para conseguir dar essa entrada. Às vezes é mais de 50% do valor, entendeu? Então nós estamos entrando nesse ramo específico dessa área de contratos, para se ter o cuidado com quem tu está contratando. Perfeito. Que é um risco muito grande. Não? Antes de dar continuidade, gostaria de avisar o pessoal que nos está assistindo, direto pelo site da TV Líder do Vale, pelo Facebook e pelo WhatsApp, o WhatsApp que nós temos do programa O Outro Lado da Realidade. As perguntas que vão chegando vão ser realizadas numa segunda parte, ou seja, na metade do programa para o final. E aí, então, agora estamos acompanhando a explanação e depois entraremos com algumas perguntas dos nossos espectadores aí, telespectadores. Bom, então nós entramos nessa questão específica aqui, que é um alerta geral, né? Me veio à mente agora isso aí. E o que a gente tem, na maioria das vezes, é orientado: tenha muito cuidado na leitura de um contrato. Procure ler o seu contrato. Procure não ir naquele ímpeto de, bom, eu vou assinar porque o negócio é bom. Procure ter as cautelas necessárias para ver o que te resguarda aquele contrato, né? Porque existem as chamadas cláusulas leoninas. O que é isso aí? Elas são cláusulas dentro de um contrato que, na verdade, ela não traz uma clareza, né? E a clareza, ela, na realidade, é um dos fatores principais para um contrato, né? O contrato ele deve ser regido pela boa-fé das partes, né? Boa-fé, cada um está ali realmente, um querendo vender e o outro querendo comprar, né? Ou um querendo locar e um locando e o outro alugando, enfim. Então as duas partes têm que estar com a boa-fé, primeira coisa. Então parte daí. Então naquele contrato tem que procurar prever todas as situações que hipoteticamente podem ocorrer após a assinatura. Então tem que se ter muito cuidado com o prazo, o objeto que tu está contratando, metragem, peso, quantidade, prazo de entrega, entendeu? As penalidades pelo não cumprimento do contrato, o tipo de material que vai ser utilizado, porque infelizmente isso aí é um problema também muito que acontece com muita frequência. Ou seja, tu vai, por exemplo, à área da construção civil, contrataste um apartamento do qual o vendedor ou o corretor, enfim, que te ofereceu, ele te diz: olha, esse é um apartamento na planta, né, a empresa que está vendendo lá, e é um apartamento cuja qualidade, ela é material de primeira, ela é porcelanato de primeira. Vê se isso aí realmente vai constar no contrato depois, o tipo de material a ser aplicado. Porque o que acontece? Essas coisas, na realidade, às vezes ela não está transcrita num contrato, né?
Aí tu vai dizer, não, mas me prometeram. Tá, mas me prometeram o quê? Não está escrito. Onde é que está escrito? Qual é a previsão legal? E o que acontece? Acontece que isso aí desemboca lá no judiciário, entendeu? E aí vai se precisar de testemunhas que comprovem que realmente foi oferecido aquele material, né? Então esse problema da qualidade do material é um problema que tem acontecido com muita frequência. Então o pessoal, o prazo da entrega, o pessoal reclama muito porque a empresa atrasa, né? A possibilidade de atraso é até prevista em alguns contratos por problemas de tempo que eu digo de previsão de tempo, chuva, inundações, questões alheias à obra, entendeu? Então daí até pode se retardar, sem que tenha uma multa e tal, mas algumas vezes o atraso é injustificado, ele vai acontecendo. Então o que a gente diz para qualquer consumidor que está tendo um problema no seu contrato por descumprimento, tá? E aqui nós estamos falando do consumidor, tá? Deixar bem explícito, que é a parte mais fraca da relação, geralmente. Sempre procurar comprovar que tu buscou, através de um meio administrativo, contemporizar esse problema. Mas isso, na maioria das vezes, é o seguinte, não é por telefone, porque telefone tu não vai ter como fazer uma prova. Então procure pegar e mandar um e-mail relatando, né, bem detalhadamente qual o problema que tu está enfrentando, seja com a obra, seja com o produto, entendeu? Pedindo um prazo para uma resposta, solicitando providências, citando aquela cláusula que deixou de ser cumprida, entendeu? E vai guardando. Porque daí tu tem um material físico, tem e-mails para comprovar que tu vem cobrando daquela empresa uma posição para que o contrato seja cumprido. Acredito que é exatamente importante algumas coisas. Primeiro, não ter pressa para não cair em tentação, porque como falaste, oferecem preço, qualidade, praticidade, rapidez. Atrativos, né? Isso, então, já se tem uma pessoa da área, um advogado, que vai lá para ver com o contrato, aí a história é outra. Claro. Aí não vão brincar. Claro. Agora, se não, vamos de peito aberto, confia em mim. Sim. Mesmo assim, está aqui o contrato. Se não és da área, fica complicado, porque tu pode ser iludido. Claro. Né? Então, aí é importante também a intervenção de um profissional na área, porque vais estar garantindo o teu investimento. Claro. Né? Outra questão que tem se visto muito, tá? Tu contrata com uma empresa Y, tá? Uma construtora, seja lá que empresa for. Na hora do pagamento, te fornecem uma conta de uma pessoa física que tu não sabe nem quem é. Ali tu já começa a ter uma certa cautela, porque tu está contratando uma pessoa física que obrigatoriamente deveria ter uma conta pessoa jurídica, perdão. Teria que ter uma conta pessoa jurídica, um CNPJ. Por qual motivo aquela empresa nem uma conta bancária te fornece? Tu está depositando em conta de terceiros. Entendeu? Então aí tu já fica assim, bom, mas parece um pouquinho, qual o motivo de eu estar fazendo um depósito numa pessoa física que não tem nada a ver com o contratante, as pessoas do contrato. Então essas são questões, às vezes, que é entabulado num contrato, que tu obrigatoriamente tem que questionar um motivo pelo qual uma das partes não está seguindo aquele roteiro pré-estabelecido no contrato. Entendeu? Então, é muito importante se ater a essas pequenas questões, entendeu? Que, às vezes, elas se revelam muito grandes numa eventual disputa judicial, numa discussão, né? Que a gente nunca quer. Eu sou da área, mas tu tenta, até porque todos sabem, é de notório conhecimento, que o judiciário está soberbado. Então, quanto mais se conseguir conciliar administrativamente, melhor, né? Às vezes não se chega a essa possibilidade por N questões. Mas, na realidade, se a pessoa ela conseguir comprovar satisfatoriamente o que ela está alegando por um descumprimento contratual, certamente o judiciário ele vai dar um entendimento favorável, uma sentença favorável a essa pretensão. Entendeu? Perfeito. Então, na realidade, o que a gente deve ter sempre é a cautela.
né? Se está em dúvida, vai lá, consulta um advogado, procure sempre fazer um contrato, por menor que seja o objeto desse contrato, entendeu? Para te não ter um problema futuro, né? Por exemplo, na área de seguros, a gente tem o setor de sinistros. Eu particularmente, antes de me formar, isso alguns anos atrás, eu trabalhei num setor chamado sinistro, entendeu? Então, na realidade, aquele era um setor que avaliava os pedidos de indenização. E muitas vezes algumas negativas realmente eram fundamentadas na análise pessoal e não de provas da pessoa que trabalhava naquele setor, entendeu? E aí isso ia, na maioria das vezes, ia para uma disputa judicial. Algumas vezes, claro, a seguradora era vencedora, mas na grande maioria, por falta de seguir o que estava no contrato ou por uma negativa de pagar absurda, a seguradora era obrigada a indenizar o seu cliente, seu ex-cliente, porque uma vez negada a pessoa também não tem mais um interesse em seguir com aquele seguro, ela perde a confiança, né, na seguradora, né? Temos aqui uma questão também, nós vínhamos conversando, né, sobre a discussão do contrato. A discussão do contrato é uma coisa que ela serve às vezes como uma execução de contrato, tá? Dependendo do teor dela. Serve como uma ação de obrigação de fazer, ou seja, uma parte está obrigando a outra a cumprir o contrato e comprovar. Lógico que isso aí é uma premissa. O autor da ação ele tem a obrigação de provar minimamente o que ele está alegando. E o consumidor, né, que seria o autor da ação, ele tem também ao seu favor o Código de Defesa do Consumidor, que diz que dependendo do caso a ser discutido, poderá haver inversão do ônus da prova, ou seja, a empresa pela qual estaria lesando o consumidor, ela terá que provar aqueles fatos que não são verdadeiros. Entendeu? Então tem muito isso. Tem também a questão do descumprimento do contrato e um pedido de indenização por esse descumprimento, que é uma coisa também que se discute muito, é o chamado dano moral, né? Que carece de prova, carece de entendimento, meros dissabores o judiciário entende que não cabe o chamado dano moral, que é a dor psíquica daquele que sofreu, entendeu? Então são discussões atreladas ao contrato, né? Outra coisa que sempre a gente está atento são as mudanças rotineiras no Código de Defesa do Consumidor, que acontecem todo dia, entendeu? Tais como as mudanças de especificação de material, de vários aspectos relacionados a esse contrato, entendeu? Então, o Código de Defesa do Consumidor está sempre mudando, sempre está alterando e tal, sempre situações novas, entendeu? Nem tudo é contrato, ou contrato escrito, por exemplo, a compra de um alimento estragado, enfim, tem N casos aqui para a gente conversar, né? Então, a questão do contrato, eu hoje me veio, desde que o professor Lara me convidou para esse espaço aqui, né? Eu trouxe a questão contratual dos contratos por regir quase tudo o que acontece no dia a dia das pessoas. Perfeito. Entendeu? Então, o contrato, ele seja contrato de trabalho, que é PCLT, então, tudo vira em contrato, na realidade, né? E a gente pegou especificamente essa questão do consumidor, porque as pessoas têm pouco esclarecimento, entendeu? Outra questão que também é muito, vamos dizer assim, muito palpitante, e de uns anos atrás, essa situação, ela, inclusive, eu sou conselheiro da OAB da minha cidade, ela vem tendo, a OAB tem tido um olho muito clínico com relação a isso, né? Alguns escritórios, tá? Também alguns poucos, fazem uso de uma propaganda da revisional de contrato. Que seria tu ir para a justiça e revisar contrato. Na maioria das vezes, na grande maioria, relacionados à aquisição de veículos. Tá? Então, assim, ó, até alguns anos atrás, eu digo isso até uns 4 anos atrás, algumas dessas demandas, da qual
o consumidor ia para o judiciário discutir taxa, juro, alguns valores que eram embutidos na sua prestação, se discutia e alguns tinham sucesso. Isso veio mudando e veio uma orientação, né, oriundo do STJ, já uma orientação pacificada, ou seja, ela já é certa, é uma súmula vinculante, inclusive se diz, de que o contrato ele não cabe revisão se ele é pré-estabelecido. Tá? Então, aquele contrato que o sujeito sabe que ele vai pagar 60 prestações de um valor aí hipotético, em cima de um veículo de R$520, tá? Ele sabe que da primeira à última prestação, ele é aquele valor. Bom, se vai pagar 2 carros ou 3, ele está sabendo. Entendeu? Então, na realidade, o judiciário, o Poder Judiciário, está coibindo esse tipo de discussão. Uhum. E o que está acontecendo, infelizmente, é que existem alguns escritórios ainda vendendo a ilusão de que tu entrando com uma revisional, tu não perde o teu bem. Tu não entra em órgãos restritivos de crédito, tais como SPC, Serasa e outros, tá? E é mantido no bem e ainda vai pagar uma prestação muito menor e que no fim desta ação, que às vezes demora 4, 5, 6, 10 anos, dependendo da comarca. A minha comarca, por exemplo, é uma comarca muito assoberbada de processo. Demora muitas vezes um tipo de processo desse, que é um processo comum, 10 anos. Puxa. Até ele ter o desfecho final, vai lá para o STJ, às vezes, enfim. Ele trabalha no primeiro grau, no segundo e no terceiro. E o que acontece nessas vezes, na grande maioria? A liminar para que ser mantido com o veículo, os juízes não estão dando. Entendeu? A restrição para ti não entrar no SPC, Serasa, órgãos protetivos, também não dão. Ou seja, além de tu pagar um valor inferior que tu acredita ser o valor devido, tu tem o risco de perder o veículo, perder o teu bem, moto, veículo, caminhão, seja lá o que for. Caso o teu nome surja nos órgãos restritivos de crédito, não conseguir crédito para mais nada, e ainda sofreu uma avalanche de valores no final, porque tu imagina, 10 anos tu pagando a menos, vai calcular aquilo ali, GPM mais juros, vira uma cascata. Então, na realidade, salve algumas exceções, que alguns contratos realmente são possíveis de serem revisados com êxito, né? Isso aí se torna um problema muito grande para o consumidor, porque ele compra a fantasiosa ideia de que uma revisional dependendo de como ela for interposta, ele vai pagar muito menos, vai ter uma redução significativa, ser mantido no bem, e não está acontecendo. Então, na realidade, a gente tem uma preocupação de esclarecer isto aí, entendeu? E a gente ouve, infelizmente, até aquele dia nós comentávamos sobre a questão, existe o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que ela veda publicidade em rádio, TV, jornais, e as pessoas vendem essa revisional de aluguel ainda em alguns desses meios de comunicação. Jornais, isso é comum a gente ver. Às vezes não dizem o nome, dizem só o número do escritório, enfim, mas não pode, é vedado. Vedado esse tipo de divulgação. E o pior, está se vendendo uma coisa que na realidade ela não é verdadeira. Entendeu? Por quê? Nenhuma instância inferior abaixo do STJ, ou seja, segundo grau, que seriam os tribunais e os fóruns da cidade, ela pode ter uma interpretação diversa do que está lá em cima em Brasília. Perfeito. Entendeu? Então isso é um problema. Eu vejo pessoas lá que vêm despedaçadas com relação a isso aí, né? Podemos passar neste momento, a menos que queiras acrescentar algo mais? Não, mas eu dei um geralzão aqui. Isso, mas podemos sim. Essa é a ideia. Bom, então, vendo algumas perguntas e cumprimentos. Interessante. Estão assistindo pessoal de Emirados Árabes, Dubai. Logo ali. Quem sabe, qualquer hora eu vou conhecer e visitar lá. Um grande abraço, como diz o gaúcho aqui, quebra-costela para o pessoal de Dubai. Também temos a participação de alguns amigos, o Ramon, o Diogo, que até colaborou distribuindo
o link de acesso para o nosso programa pelo WhatsApp. O Elzo Pires, advogado lá de Gravataí. Fábio Joel, esses têm mandado... também está nos assistindo e manda um joinha. O doutor, o médico Samir, o doutor, o médico Igor e Roberta, sua esposa. E, bueno, tem uma pergunta aqui, é a seguinte. Está congelado ali, não sei. Sim. Tá. A primeira pergunta. Aquele caso em que a pessoa já está encrencada, o que deve ser feito? Encrencada, tu diz pelo um descumprimento de Ou contrato? seja, assim, nós aconselhamos antes que comece a fazer qualquer tipo de atividades, veja o contrato com o advogado. As cláusulas. Mas quando diz que já está encrencado, o que eu estou entendendo é que ele fez por conta dele um negócio e está tendo problemas. O que seria o primeiro passo? Procurar um advogado? Levar Sim, a primeira questão é procurar um profissional da área para ter uma orientação, tá? Para ficar a par, para saber o que está acontecendo, né? E esse profissional te dá uma orientação, né? Para te poder ter pelo menos um horizonte para começar a tentar solucionar aquele problema, né? Então, na realidade, sempre se deve procurar um profissional da área para se discutir, para se ver o que pode ser feito, né? É aquilo que nós estávamos falando no começo do programa. Quando se tem um contrato, tu pode discutir aquele contrato escrito, né? Mas quando é um contrato verbal, que ele não tem cláusula, não tem nada, aí a situação fica realmente um pouco mais delicada. Mas nada se impede que ele venha procurar o Poder Judiciário para tentar dirimir o impasse que foi criado, entendeu? Perfeito. Então ele está... na realidade existe uma previsão constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário. Qualquer pessoa pode, né? E hoje em dia tem ainda uma previsão, ainda, né, atualmente, né, da Lei 9.099, lá do ano de 95, de que a pessoa que se achar prejudicada, obviamente que ela vem um pouco mais fragilizada, ela pode procurar, em ações até 20 salário mínimo, dependendo da ação, ela pode procurar o juizado especial cível, né, mesmo sem advogado, para tentar resolver. Entendeu? Então ele ou procuraria um advogado ou poderia ir... Ou poderia diretamente do próprio Poder Judiciário. Perfeito. Pode também, para tentar equacionar isso aí, procurar o PROCON, né? Perdão, PROCON, em cada cidade tem um PROCON, né? Para tentar resolver. Aí vai ao PROCON, lá eles vão fazer um protocolo daquele pedido para tentar equacionar esse problema. Nós temos que ser bem claro, até essa semana eu vi o ministro Moro falando sobre a flexibilização dessas questões. A grande maioria dos casos de defesa do consumidor, eles são de valores de pequena monta, entendeu? E aí a gente não pode ficar ali, isso aí, porque tu vai procurar um profissional, às vezes não vale a pena, para discutir, por exemplo, sobre uma TV a cabo, um telefone celular, porque que para alguns é muito pouco, para outros é muito. Tu vai discutir uma conta de R$200 numa operadora, entendeu? Então tu pode se socorrer ao próprio Poder Judiciário, né, através do juizado, para tentar equacionar isso aí e saber o motivo pelo qual, né, tu acha que tu está sendo prejudicado em virtude daquela contratação, né? E se a gente for, por exemplo, no juizado, às vezes eu tenho algumas ações que são do juizado especial cível, na minha cidade, por exemplo, são a maioria por operadoras de TV a cabo, empresas de energia elétrica, concessionária de água, enfim, são esses problemas do dia a dia de contas que, na realidade, começam baixas e vão aumentando gradativamente, sem que a pessoa tenha um serviço a mais, entendeu? Perfeito. Temos o Alessandro, que faz a seguinte pergunta.
em uma construção civil, Certo. quanto tempo é a garantia que a construtora tem obrigação de dar ao comprador o imóvel e ou realmente está incluído nessa garantia? Seja imóvel, residência ou comercial. Na realidade, assim, tanto o Código Civil como o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o prazo de 5 anos para questões relacionadas a problemas estruturais. Então, ele tem 5 anos da contratação, do término dessa obra, no caso, para reclamar qualquer vício originado do material, da forma como foi construída, rachadura, qualidade, enfim. Ele tem até 5 anos para poder reclamar. Pode fazer o uso como base, fundamento legal, tanto o Código Civil de 2002 como o Código de Defesa do Consumidor. Os dois têm a previsão quinquenária, ou seja, 5 anos para te poder discutir. Ultrapassado esse prazo, óbvio, lá no 6º ano tu já vai perder, a empresa vai alegar a chamada prescrição. O que é a prescrição? É o término do prazo que tu teria direito para discutir aquele tipo de assunto. Perfeito. Perfeito. Bom, tem outra pergunta aqui, mas essa já praticamente foi respondida, porque no caso de já comprou em uma madeireira, sim, uma casa, e no contrato, segundo está me passando, entregou 50%. Sim. E depois passaria a entregar mais quando tivesse levantado as paredes. Sim. Coisa que foi feito, a parede até a metade. Aí ele seguiu entregando, só que as paredes ficaram pela metade. Certo. Tá? E aí ele está com dificuldade de contato. Sim. Liga, não consegue falar com o pessoal, e foi verificar no fórum e já tem... A empresa tem alguns problemas já. Vários. E aí, tem os precedentes. Que aconselhas a fazer? Como é que é o nome desse nosso telespectador? Jussara. Jussara. Bom, dona Jussara, a primeira coisa que a senhora tem que fazer agora nesse momento pelo descumprimento é fazer a comprovação desse não cumprimento da obra através de dados. Quais seriam esses dados? Fotografia, pode fotografar toda a obra, entendeu? Fotografia, depois se faz essa revelação para se ter, ou se bota num CD. Se pode pedir para um outro profissional da área, um outro pedreiro, outro construtor, enfim, dar um laudo apresentando uma empresa que tem CNPJ que faça isso, demonstrando que a obra está paralisada na metade das paredes, que não foi mais feito, enfim, ele vai dar tudo isso aí, tá? O que a senhora deve fazer? Munida disso, das fotos da obra, que demonstram que a obra está paralisada, não foi acabada, né? Ou seja, não foi dada continuidade. Ou, além da foto, um laudo, tá? A senhora pode pedir para essa empresa, se ela tiver, por exemplo, um e-mail, que nem nós estávamos falando há pouco, manda um e-mail relatando todos esses fatos e encaminha. Se ela vai responder, o problema é dela. Se tem um e-mail e foi mandado, já está comprovado o pedido, tá? Porque telefone, ligar não é prova. Infelizmente, a pessoa, por mais que fique grudada no telefone, ela não vai conseguir comprovar isso. Vamos dar fazer o outro lado, o chamado advogado do diabo, como se diz. A empresa vai dizer, não, mas não foi isso. Vai tentar responsabilizar a dona Jussara. Olha, nós tentamos botar material, mas ela nunca estava em casa e tal. Vai ter uma desculpa dessas aí. Infelizmente, acontece isso aí. Então, assim, o que eu diria para a dona Jussara? A primeira coisa é fotografar, faz as fotos de tudo, tá? Segunda, tenta mandar um e-mail. Se tiver um e-mail, a empresa manda um e-mail. Se não tiver um e-mail, a senhora pode pegar e mandar uma carta registrada, vai no correio, tem um formulário que você preenche, a senhora vai botar seu nome e tal, onde consta ali a chamada carta R, objeto, notificação para a continuidade da obra ou devolução do valor, entendeu? Porque daqui a pouco a senhora nem quer mais que faça, porque já passou tanto tempo, a senhora quer seu dinheiro corrigido.
E a senhora pode documentar isso aí, mandar através de carta R lá para o endereço da madeireira. Porque o carteiro vai entregar para alguém de lá e alguém vai assinar. Então eles vão estar cientes desse descontentamento seu. Com isso aí, de posse disso aí, a senhora já tem uma comprovação que a senhora está tentando na esfera administrativa. Bom, não obteve êxito, a saída é procurar um advogado, né? Se a senhora tiver condições para isso, ou a Defensoria Pública, né? Dependendo, quase todos os municípios têm a Defensoria Pública, e já leva as fotos, o laudo de um pedreiro, né? Se conseguir, a cópia do contrato, onde está sendo descumprido, os depósitos que foram feitos, né? Até eu dou uma dica aqui para a dona Jussara e para outros que estiverem assistindo o programa. O interessante das muitas vezes é pegar esse extrato, aquele amarelinho, que parece um extrato bancário dos depósitos, e tirar um xerox, uma fotocópia. Porque aquilo ali com o tempo ele vai apagando, entendeu? Aí tu tem aquilo ali guardado ali por seja lá quanto tempo for, porque só tem que provar que pagou, infelizmente, entendeu? Que está comprovando que eles não cumpriram o contrato, está ali. E aí ainda mais que a senhora está tendo esse prejuízo. Se nada for resolvido, não tiver, a senhora ainda tem uma segunda saída, que é ir numa delegacia e fazer uma ocorrência policial. Entendeu? Porque isso aí também é crime contra o consumidor, né? É crime contra o consumidor com previsão com a defesa do consumidor. Né? Recebeu e não fez o trabalho. Perfeito. Não. Temos mais outra pergunta, ainda temos 10 minutos, ainda dá tempo. Mais uma pergunta. Leio aqui, está assim. Gostaria que o doutor passasse um telefone de contato. Sim. Não sei, aí... Não, a gente pode, não tem problema. O telefone para contato, para algum esclarecimento, é 51 3042 4820. Poderias repetir? 3042 4820. Muito bem. Horário comercial? Horário comercial, das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Perfeito. Está chegando algumas saudações, saludos. Sim. Douglas Buarque Lara, esse aqui é meu primo. Grande abraço. Esse é meu primo lá de Paranavaí, Paraná. Sim, sim. Natália Tavares Jiménez. Essa aqui é minha prima de Montevideo, Uruguai. Sim. Tá chegando o pessoal. Tá de longe, a família está apoiando. Tá certo. Tá. A família é a base de tudo, né? Não, tá certo. Não, esse está sendo algo bem interessante, conforme vamos chegando aqui a algumas perguntas que vamos classificando. Não sei se ainda dá tempo de mais alguma. Outra coisa que é uma dica, assim, professor Lara, que é bem interessante, é não deixar o tempo passar muito, né? Porque o tempo vai passando, é aquilo, mais difícil fica para te buscar ou resolver uma situação dessas, entendeu? Quer dizer, houve o descumprimento, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não espera 1 ano, não espera 2 para te tentar resolver. Porque fica mais complicado. Exatamente, quanto mais difícil. Daqui a pouco tu vai atrás de uma empresa dessa, ela não existe mais. Né? Verdade. E aí tu vai amargar um prejuízo enorme, né? Dependendo do que foi contratado, né? Mas achei muito proveitoso, eu mesmo não sabia, esse conselho que desses da carta registrada, o sim, para ter um ponto de apoio para começar um processo. Começar a ter elementos para te comprovar que tu realmente está de boa fé, tu está tentando resolver e que infelizmente a outra parte não está querendo, né? Uhum. Ou seja, recebeu por um trabalho que deveria ser feito e não fez, né? Sim. Trazendo um grande prejuízo aí para pessoas, muitas vezes, na grande maioria, humildes, né? Pessoas que com dificuldade estão pagando aquele valor, aquele contrato, para tentar manter aquilo ali, ter uma esperança de ter um bem, ou enfim, vários itens aí, né, elencados, e tem esse dissabor de não poder usufruir do que contratou. Perfeito. Antes de fazermos novamente a publicidade dos nossos anunciantes, nossos patrocinadores, e encerrar o programa, tens algumas considerações? Eu quero reiterar de novo a minha satisfação de poder esclarecer, trazer alguns esclarecimentos para a população em geral, né? Que bom.
que as pessoas muitas vezes estão sendo lesadas e não sabem, né? Então, fico muito feliz por essa oportunidade, né? E se as pessoas que estão assistindo gostarem, e se for possível, outro dia a gente retorna e tenta dar um outro esclarecimento a qualquer matéria dessas do dia a dia aí, atreladas à minha área do direito. Com certeza. Nosso programa é focado mais na área da fenomenologia e hoje estamos dando um enfoque de utilidade pública, por isso estou todo descaracterizado, estou com o Lutinho aqui, está conversando. Claro. Gostaria de agradecer a tua presença. Muito obrigado. Tá? Ele é meu amigo pessoalmente e aceitou de bom grado esse convite que eu fiz. Então, para concluir, destaco novamente todo o que for relacionado a decorações de ambiente, pinturas, igrejas, templos, residências, com esculturas, decorações com luzes, Donaral e Aur. Agora está aqui. O telefone de contato, eu sou intermediário, até por certa dificuldade do idioma, então eu tenho essa afinidade com ele. É 5198885757. Repito, 9985757. E depois temos a Wild Evolution Lodge, loja maçônica, na qual maçom ensina maçom a ser maçom. Ok? Vou ler novamente aqui a cada programa vamos acrescentando mais informações sobre ela. Ali não se aceita divisões e é praticada a maçonaria de coração, a maçonaria universal. Portanto, reconhecemos como verdadeiros maçons aqueles que têm a pureza no coração. Ok? Então, vamos encerrando o programa por aqui, o de hoje, dizendo: ojalá possamos estar na próxima quarta-feira todos juntos aqui. Adiós!